Podcast Vozes e Vidas. Apresentação: Carmen Regina Ebeli. E hoje, no quadro Vozes e Vidas, temos a presença de um jovem muito simpático, criativo, que esbanja entusiasmo pela vida e pelo que faz. Eu falo do Carol. Bom dia, Carol. Fala para nós, quem é você? Bom dia, Carmen. Bom dia para todos que nos ouvem. Primeiro agradeço o convite e pela introdução que tu fizeste. Bem, eu sou o Carol, eu sou arquiteto e urbanista. Eu sou guabirubense, então sou aqui da terra, né? E estou aqui para poder conversar um pouquinho com você sobre o que eu faço, um pouco da vida e tentar trazer outros pontos de vista em relação ao modo como a gente enxerga as cidades e como a gente tem pensado sobre elas. Eu que agradeço a tua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que essa conversa vai contribuir um monte para quem nos ouve, né? No sentido de valorizar a cidade, de ajudar na construção da nossa cidade, né? Carol, eu fui tua professora de arte, de ensino religioso. Eu lembro do teu interesse pelas artes, dos teus trabalhos, principalmente já aqueles que envolviam criação de imagens. Não tinha nada de convencional. Já era possível observar uma tendência bem criativa para o desenho. E a escolha pelo curso de arquitetura. Então já estava decidido no período de ingressar na universidade? Ou houveram outras opções? Bem, eu acho que como todo mundo que resolve fazer faculdade, especializar em alguma área, faz o teste vocacional. Era uma coisa muito comum a gente fazer um teste vocacional, né? E em 2007, eu acho que foi quando eu terminei o ensino, enfim, ensino médio, né? E resolvi ir para a faculdade. Eu já tinha decidido que eu queria fazer arquitetura. Na minha família tem arquitetos, então tive um contato muito cedo com essa profissão, mas eu estava em dúvida ainda e resolvi fazer um teste vocacional onde 3 possibilidades surgiram. Era história, algo que eu gosto muito, psicologia, gosto bastante, e arquitetura. Depois eu descobri que a arquitetura junta história e psicologia, então resolvi fazer arquitetura mesmo. Então juntou, né? Juntou as habilidades, juntou já a família que estava no ramo também. Sim. E aí temos hoje um arquiteto e urbanista. Sim, temos. A arquitetura tem suas especialidades, certo? Né? Temos o arquiteto de edificações, de interiores, o arquiteto paisagista, e dentro dessas áreas, especificidades comuns, né? E especificidades mais singulares, né? Qual foi a tua motivação e inspiração para ser arquiteto e arquiteto urbanista? Pois é, costumo dizer hoje que eu sou mais urbanista do que arquiteto, né? Além de urbanista e arquiteto, também sou professor, então eu falo sobre isso com os meus alunos, que no final das contas eu me tornei mais urbanista. Eu descobri isso durante a graduação. Eu não sabia que o arquiteto poderia trabalhar com cidades e que ele poderia pensar sobre cidades. E em algum momento na minha graduação eu tive muito contato com arquitetos estrangeiros, argentinos, principalmente uruguaios, aonde que tive a felicidade depois de trabalhar com eles. E durante o próprio curso de graduação, e aí a visão ampliou. E aí eu pensei, falar sobre cidade é algo interessante. Tem poucos arquitetos que fazem isso. Na verdade, tem poucas pessoas que fazem isso, porque falar sobre cidade não é uma coisa exclusiva do arquiteto. Todo mundo pode falar sobre cidade vivendo em uma, né? Todo mundo pode dar um pitaco sobre como é a sua cidade. Claro que tem algumas áreas que se especializam, investigam, vão um pouco mais a fundo, e a arquitetura é uma delas. E nesse sentido eu descobri um pouco mais já pro final da graduação que eu queria trabalhar com isso. Não fazia ideia de como seria, porque você não abre um escritório e fala, olha, vamos fazer uma cidade. Não é que nem um escritório que você faz um prédio, que faz uma casa, né? Que você tem clientes, né? Você não tem um cliente específico. Então, mas eu sabia que essa era a área. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu me importo muito com as pessoas, me importo de como elas vivem. Eu tenho um senso muito grande por justiça social, então nesse contexto eu entendi que trabalhar com cidades era algo que
além de ser uma coisa que eu gosto, e me satisfazer também profissionalmente, né? Então fui por essa área. Hoje eu sou de fato, mais urbanista do que arquiteto, por mais que as duas coisas não se separem. Sim, e a gente às vezes não se dá conta, né, que esse espaço físico que nós moramos, né, a cidade em si, que eu falo, ela não nasceu do nada. Né? Ela teve um projeto, um planejamento mais ou menos elaborado, né? Ela teve um planejamento para ser hoje o que é. Guabiruba, para ser hoje o que é, para estar hoje nesse patamar de cidade, exigiu isso, de que pessoas pensassem para que ela fosse o que é hoje. Sim, exigiu. A gente começou de algum lugar, não é? A gente tem uma história muito relacionada à colonização, alguém chegou aqui primeiro, depois foi desenvolvendo a cidade. Claro que ao longo desse tempo, e principalmente nas últimas décadas, as cidades, principalmente as brasileiras, se desenvolveram muito rápido. Muita gente saiu do campo e veio para morar na cidade, né? Muita gente saiu daquele ofício rural e foi trabalhar na indústria. E as cidades não estavam preparadas. Ainda hoje não estão preparadas. E a gente colhe muito das problemáticas que esse processo trouxe. Então a gente vai ter problema com transporte, com moradia, enfim, pessoas vivendo em situações, às vezes, que não são condizentes com qualidade de vida, né? Processos de favelização, enfim. A questão cultural também. A questão cultural também, que, nossa, é totalmente relacionada à cidade, porque a cidade... Entende que o edifício, o que é material é reflexo do que é cultural, né? Ou seja, o que está edificado, o modo como a gente usa a cidade, o modo como a gente edifica a cidade tem muito a ver com a nossa cultura. E por isso a cidade muda de tempos em tempos, porque vem culturas diferentes. Do nada eram os primeiros, vieram outros de fora e assim virão outros mais. E a cidade é reflexo do modo como a gente pensa, do modo como a gente vive, do modo como a gente se entende como sociedade. Isso tem tudo a ver com a cultura, né? Tem tudo a ver como a gente se entende como pessoas, né? E como a gente se relaciona como pessoas. Exatamente, né? Mas para falar mais da visão técnica do arquiteto urbanista, ele capacita então para quê? Bem, o arquiteto e urbanista ele tem mais de 200 atribuições, são inúmeras. Então tem colegas que trabalham exclusivamente com patrimônio histórico, que é um restauro de edificações históricas, tem colegas que trabalham com paisagismo, muitos colegas trabalham com a área de interiores, que talvez é o que o arquiteto mais é conhecido por trabalhar com arquitetura de interiores, né, mobiliário. Muitos arquitetos que trabalham com edificações, né? Mas existem inúmeras áreas. A menos conhecida, eu te confesso, talvez uma das menos conhecidas é essa que eu escolhi fazer, que é trabalhar com cidade. Sim. Geralmente o pessoal acha assim, quando eu falava que eu era arquiteto, e o pessoal, mas você faz o quê? Eu trabalho com cidades. Mas isso não é uma coisa do prefeito, não é uma coisa do vereador? Não é uma coisa de quem trabalha na prefeitura decidir? Sim, também é. Mas a gente também ajuda, a gente pode decidir, a gente pode ajudar nesses processos, né? Então, vamos dizer que, não sei se a palavra certa é diferença, mas da arquitetura em si para arquitetura e urbanismo é a complexidade. Que enquanto um arquiteto que vai trabalhar com uma casa e vai pensar na cor das paredes, nos móveis que vão compor aquela casa, aquele apartamento, o urbanista já vai pensar numa cidade, na projeção de uma cidade, das pessoas que moram ali também. Sim, mas a gente muda a escala, né? O tamanho, a casa é uma escala e a cidade é outra. A diferença é que quando tu faz uma casa, tens uma família e são 4 ou 5 pessoas com interesses diferentes. E que isso vai formular uma casa com quartos e espaços diferentes. Quando tu vai para uma cidade, tu vai ter 20, 30 mil interesses diferentes, 50, 100, 1 milhão de interesses diferentes. E às vezes esses interesses eles são comuns, às vezes eles se contradizem, porque cada um vai tendo a sua visão, os seus interesses em função da cidade. O que são legítimos, né? Cada um tem um ponto de vista. Que, como eu disse, é um reflexo propriamente cultural. Então, esses interesses também são culturais. E a grande questão é como você alia todos os interesses que estão na cidade e garante que ela seja para todos, né? Que ela seja para todo mundo, que todo mundo tenha acesso às coisas, que todo mundo possa ter acesso à saúde, educação, transporte. Então, há uma discussão muito de coletividade quando a gente fala sobre cidade, não de individualidade, né? Porque todo mundo quer viver bem. Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? Viver bem, comer bem, passear, poder ter um bom lugar para
para descansar nos finais de semana. Então, todo mundo quer isso. E isso faz parte do meu trabalho, de tentar prover isso para todo mundo da melhor forma possível, né? Acho que isso é uma diferença do urbanista para a arquitetura especificamente de uma edificação, que tem complexidades muito profundas também, uma obra, uma edificação, mas no urbanismo acho que está uma questão um pouco mais de convencer, de falar, então tu tem que se falar do mesmo modo com a tia ali que faz a pipoca na esquina, e do mesmo modo tem que falar com o empresário, do mesmo modo tem que falar com o prefeito, e esses três interesses pode ser que não sejam iguais. Então reside muito de uma capacidade de discussão. Ser urbanista, muito mais do que desenhar, é saber conversar. Sim, uma capacidade política. É uma capacidade política. E eu sempre falo para os meus alunos, porque a gente fala política, é diferente. Politicagem é uma coisa, né? A pessoa, político, né? Não, ser político é algo extremamente importante. Ser político é a tua capacidade de conversar, de entender o outro, a necessidade do outro e como é que tu traz isso para o teu trabalho. E nesse sentido, eu acho que o urbanista ele tem muita possibilidade, ele tem que fazer isso, ele precisa entender o outro. Eu sou urbanista, mas eu também sou de cidadão, eu também moro nessa cidade. Eu também tenho as minhas prerrogativas. Então, às vezes é um trabalho muito difícil no sentido de tirar as tuas prerrogativas e trazer a do outro. Não importa só tu, não importa só o teu contexto, mas importa a coletividade mesmo. E nessa tua fala eu já vou pegar outra questão, né? Que vendo a minha filha trabalhar, a Elisa, que também é arquiteta, né? Ela trabalha com arquitetura também. E o arquiteto ele tem que ter um domínio relacionado a cálculos, ser muito criativo, né? Mas também existem outras características, né? Que outros olhares que o arquiteto e o urbanista também ele tem que desenvolver, porque ele não trabalha só essa parte técnica, essa parte de construção, mas ele trabalha essa parte humana, como tu bem mencionaste até agora. As coisas estão muito ligadas. Sim. Né? Então, quais outros olhares, além do técnico, daquele mais formal, estruturado, o arquiteto urbanista deve desenvolver? Tu sabes que ao longo do eu tô formado acho que já fez 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e nesse processo com quem eu menos tenho trabalhado são com outros arquitetos. Com quem eu mais tenho trabalhado são com outras áreas multidisciplinares. Então eu trabalho muito com direito, com psicologia, assistente social, educação, enfim, todas as áreas. Eu acho que não é uma questão, o arquiteto ele tem uma questão técnica, como bem disseste, que está relacionada à formação dele, mas o arquiteto ele não usa apenas a capacidade que ele tem a expertise de cálculo ou de design de alguma coisa. Ele tem que usar a sua capacidade de ser humano, não é? De conseguir ter empatia pelo outro, porque na verdade o arquiteto ele é um ser que produz algo para melhorar a qualidade de vida do outro. Seja uma edificação, seja um mobiliário, seja uma praça, uma cidade, como é o meu caso, a grande prerrogativa sempre está relacionada ao outro. Então, os olhares que eu percebo que o arquiteto tem que desenvolver, sim, as técnicas são importantes, elas que balizam a nossa... e tiram as dúvidas, né? Balizam nossas decisões, mas a empatia, o senso de coletividade, o olhar... principalmente para populações ou para pessoas mais vulneráveis, isso faz muito parte do nosso trabalho, entende? Então, o olhar para todos. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, que a cidade é para todos, né? Eu sempre pergunto para os meus alunos, a cidade é para todos? Aí eles dizem, olha, ficam meio assim de responder, sim ou não. Bem, se ela for para todos, então acabou meu trabalho, eu não tenho mais nada para fazer. Mas se ela não for para todos, a gente tem coisas a fazer, só temos que saber o que é. Olha só, é uma sensibilidade, uma consciência até socioambiental, humanitária. Sim, vai além da técnica, precisa ir além da técnica, senão são apenas parede, piso e teto. Se trata de dar sentido àquilo que se faz e assim, de conscientizar, né, as pessoas, inspirar as outras pessoas para que as cidades também se tornem mais humanizadas, e elas só vão se tornar mais humanizadas se as pessoas se tornarem mais humanizadas e tiverem esse olhar carinhoso para a cidade, para o lugar onde vive, e se preocuparem com essas questões que estão ao redor também na nossa casa. Sim, todos podem falar sobre a cidade, todos podem dar opinião sobre a cidade. Eu disse no começo, né, que todo mundo pode falar porque vive em uma.
Então, às vezes as pessoas acham que elas não podem opinar, às vezes existem consultas públicas, a pessoa fica meio receosa, não, mas eu não vou opinar, é um trabalho da prefeitura. Não, todo mundo precisa opinar. Todo mundo precisa dar o seu aval, porque imagine que é um grande condomínio e todos são moradores dele, né? Sim. O prefeito, ele é uma espécie de síndico, né? Que está ali e daqui a um tempo vai vir outro e assim por diante. E nesse sentido, os condôminos, todos nós, precisamos discutir e conversar como vai ser melhor aproveitado todo esse recurso, todas essas áreas Sim. que estão inseridas na cidade. Vamos pensar numa praça. Sim. Numa praça no meio da cidade, onde Sim. as pessoas vão aos domingos à tarde para aquela Sim. praça. Que espaço tem que agregar Sim. nessa praça, gente? É a comunidade Sim. que vai usar. Sim. Então, o que demanda um bom planejamento, consultas com a comunidade. Eu acho que é importante, quando eu trabalho com administrações públicas, eu sempre falo, olha, o melhor aliado é a comunidade, porque ela pode te dizer, você não pode simplesmente fingir como é um lugar, a comunidade pode te dizer o que ela precisa, e isso é ótimo, porque já é um trabalho de casa feito, você não precisa ir muito além, né? Então a comunidade precisa de uma praça, às vezes precisa de uma escola, às vezes precisa de de uma calçada, né? A comunidade pode te dizer. Óbvio que existem as limitações dos municípios em função de questões orçamentárias e tal, Sim. mas conversar, eu acho que conversar é o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo todo, é o principal. Conversar para entender as limitações, conversar para entender as possibilidades, conversar para entender como é que vamos fazer em conjunto, comunidade, município, né? Então como é que a gente faz? Acho que conversar tem sido o fundamental. Uma praça, eu costumo dizer que para saber se uma praça deu certo ou não é só ver se tem gente nela. Olha só. Não é? Se não tem gente nela, ela não deu certo. Ela não deu certo. Se não tem gente nela é porque ela não deu certo, porque ela foi feita para ser usada. E uma praça não pode ser um pedaço de terra em algum lugar longe onde ninguém consegue chegar. Ela não pode ser um pedacinho de uma área. Uma praça tem que ser um lugar bem localizado, onde que todo mundo pode ter acesso, porque ela é para todos. Sim, e vamos pegar aqui agora a questão dos projetos. Eu sei que tu já foste, és e sempre serás envolvido em muitos projetos, porque tu mesmo falaste, tu já estás assim numa dimensão política, né? Não é tanto ali no desenho do projeto, mas essa questão de articulação, de mediação. Então, fala um pouquinho dos projetos que tu já realizasse, que são importantes mencionar aqui, outros que estão em andamento, outros futuros. O que é que nós podemos saber hoje, Carol? Eu tenho feito algumas coisas ao longo desse tempo. Uma das primeiras coisas, um dos primeiros passos que eu dei foi aqui em Guabiruba até. Olha. Trabalhei com a prefeitura, onde a gente desenvolveu alguns parques, as arborizações das vias, no planejamento das ciclovias, enfim. Depois trabalhei em Blumenau, trabalhei um pouco em Florianópolis. Hoje estou trabalhando em Brusque, eu estou fazendo a revisão do plano diretor de Brusque. Mas em contrapartida a isso, me tornei professor no meio desse caminho todo e acabei... além do trabalho técnico que eu desenvolvo fora, acabei trazendo outros olhares da própria universidade. Hoje eu sou professor da Unifeb, sou arquiteto da Unifeb também, da nossa universidade aqui, né, que é a nossa principal universidade da região, e com uma missão muito grande, né? Estamos aí uma ótima luta, na verdade, é muito bom poder falar sobre isso, de transformar o campus da universidade num parque para a cidade. Eu luto muito pelos espaços públicos, né? Então esse é um dos projetos principais que eu tenho defendido, é uma razão até dos meus últimos anos de dedicação em mostrar para a cidade como é que um lugar público pode ser. E sendo universidade, lá a gente testa coisas, testa situações, às vezes dá errado, às vezes dá certo, porque a gente testa primeiro para depois levar para fora. Certo. Então um dia, quando a gente pensar em trazer outras possibilidades, né? Para a cidade. Então eu fico permeando nisso, entre projetos de cidades, entre universidade, pesquisa, e eu vou surfando nessas ondas, assim. Tem coisas novas que virão, convênios com municípios em outros lugares e também internacionais. A nossa relação com a Alemanha é muito forte, né? Até pela cultura nossa, havíamos falado de cultura, né? Sim. Então temos feito uma parceria muito grande em função do planejamento das nossas próprias cidades, algo que é constante, não tem um ponto de início, não tem ponto de fim, porque a cidade muda, portanto a gente precisa ficar discutindo ela permanentemente, né? Sim, e nesse pensar
né, que tu falasse de novos projetos, novas possibilidades, são incluídos sempre conversas com os estudantes, com pessoas de todas as faixas etárias, idosos, crianças. Faz parte essa demanda? Sim. Quando pensa-se em algo assim, que todos vão usar afinal, né? Sim. Eu acho que eu tenho boas histórias em relação a isso. Eu trabalho muito com crianças, eu desenvolvi alguns projetos na universidade. Um deles, inclusive, a gente aplicou aqui em Guabiruba. Um dos projetos foi... os alunos bolsistas, né, do UNEDU, enfim, acabaram topando uma ideia de a gente fazer a reforma de algumas escolas aqui em Guabiruba, algumas creches, né? Então foi na Guabiruba Sul e no Lajeado. Isso foi antes da pandemia. Então fizemos esse projeto, foi maravilhoso, envolvemos mais de 300 alunos, projetos sociais. Aos sábados fizemos esse trabalho. Só que depois surgiu a pandemia, tivemos que parar, né? E tivemos que repensar, bem, como é que vamos fazer agora, não podemos nos juntar, né? Sim. E aí aconteceu que foi aí que surgiu a ideia de transformar o campus num parque de áreas verdes, porque eles falavam muito de áreas verdes, espaço para as pessoas ficarem, né? Sim. A gente viu o que acontecia em Guabiruba com as trilhas, né? Todo mundo indo para essas áreas e fortaleceu, né? Fortaleceu muito. E que bom, que bom. E aí surgiu uma ideia... assim, uma ideia quase de muito diferente do que nós poderíamos trazer para os alunos. E um dos testes que a gente fez na universidade foi criar uma horta, né, uma horta urbana, onde é cultural na universidade a gente fazer o uso de chás, assim como é cultural na nossa região. Sim. Né? As avós, as saudosas, sempre com os chás. E eu estou com o livro aqui, fui presenteada pelo Caro, né, com o produto de todo esse projeto, de toda essa atividade por conta da pandemia, que se chama Sementes do Conhecimento. Isso. É um livro muito bem elaborado, eu vi algumas fotos, maravilhosamente ilustrado. Isso mesmo. Né, que tem a participação dos alunos. Isso. Com os professores, frente a uma realidade que parecia o que vamos fazer, que era a pandemia. Isso. Né, como podemos estar, não é usar dos alunos, mas aproveitar dessa capacidade dos alunos com algo diferente. E surgiu esse produto que é esse livro. E com as famílias, né? Porque pedimos para os alunos fazerem uma conversa com os pais, com as avós em casa, e como é que eles utilizavam os chás em várias questões, né? Sejam medicinais, principalmente os medicinais, né? Que se utilizavam muito. E hoje a gente fez esse teste para fazer uma horta comunitária. Hoje nós temos uma horta comunitária dentro da universidade, onde os alunos, colaboradores e comunidade do entorno usa. É quase uma briga no bom sentido para poder cultivar. Já está pequena já o espaço, então tem alface plantada, tem chá plantado e todo mundo pode utilizar e levar para casa. Então foi um teste que a gente pensa que pode ser importante trazer para a cidade. Tá vendo? Esse é um exemplo do que a gente testa lá dentro, que daqui a pouco pode aparecer em uma praça, pode aparecer em algum outro lugar. Sim. Então a gente já provou que deu certo, né? A questão é envolvimento, engajamento das pessoas que participam do projeto, e que culminou nesse livro, né? Culminou num livro que trouxe aí todo o arcabouço. Está disponível inclusive no site da Unifeb para quem tiver interesse, é gratuito também. Então aí tem todo um arcabouço de pesquisa que os alunos fizeram, com imagens belíssimas, como falaste. Belíssima, muito bem elaborado. Eu estou com o livro aqui em mãos. Né? Quando conversamos, eu pedi para o Caro traz um livro desse para mim, porque eu vi na internet esse livro. Já fiquei encantada, maravilhada com o livro, né? E voltando ali às crianças, aos jovens, essa coparticipação, nós não podemos subestimar a capacidade de ninguém. Não. De ninguém. Não. Tanto é uma outra história interessante foi do próprio processo de participação que estamos fazendo agora do Plano Diretor de Brusque, onde nós fizemos oficinas com as crianças. Perguntamos para as crianças como é que elas achavam a cidade, o que elas viam da cidade. Porque falar para os adultos, perguntar para os adultos, a gente precisa ser honesto e dizer que a gente é um pouco viciado na nossa visão, né? Nossa visão de mundo já. E a criança, ela é muito honesta, né? Então a gente teve surpresas de crianças que mostraram a realidade do seu dia a dia, do seu cotidiano, do seu contexto. Às vezes realidades muito, muito boas, outras nem tanto, e que de fato nos faz questionar o futuro, né? Porque se essas crianças, nós fizemos uma oficina com crianças de 10 anos de idade, daqui a 10 anos serão elas que estarão decidindo o futuro das cidades. Portanto, é importante perguntar para elas, é importante falar sobre cidade para as crianças, porque elas
se tornarão cidadãs, né? O nome é muito bom, cidadão. Cidadão é alguém que usa, vive na cidade e, portanto, que também opina sobre. Então a gente fez isso, e as crianças, idosos, enfim, todos têm essa possibilidade. Eu acho que foi um bom projeto, uma boa forma de perguntar para as pessoas sobre como elas querem viver. Não apenas para os adultos, mas para as crianças também. Né? Claro, com certeza, como tu falaste, elas têm muita espontaneidade, muita sinceridade. Tem. E foi muito cativante. Tanto é que imaginávamos... Quem sabe, estamos pensando agora em criar um programa de trabalhar com cidade nas escolas, né? Talvez estamos pensando na universidade, os professores, meus colegas, de ir algumas vezes para as escolas públicas, enfim. Interessante. E falar sobre cidade para as crianças, falar sobre como elas vivem e tentar capturar essas informações que só elas têm. Elas enxergam de uma forma diferente e que a gente deixou de enxergar. Os adultos deixaram de enxergar, às vezes, essas formas, né? Então, é importante dar um passinho para trás para conseguir fazer 3, 4 adiante, né? Acho muito importante, muito importante. Muito importante mesmo, né? E eu tenho até aqui falando sobre sobre o produto aqui, os Sementes do Conhecimento, sobre o livro, essa tua fala sobre as crianças. Na nossa conversa, nós falamos sobre o Moran, né? Nós falamos sobre várias pessoas que, na verdade, inspiraram, assim, né, dentro desse processo como um todo, né? Eu acho que existe uma frase, né? Existem frases aí de inspiração que ao longo do tempo eu busquei para mim, e nas minhas idas e trabalhos com argentinos e uruguaios, Eduardo Galeano foi um dos autores que sempre dizia que quando somos crianças somos todos poetas, né? E quando nós crescemos, nós acabamos nos desenvolvendo, mas acabamos esquecendo de como éramos crianças. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que isso me contribuiu muito para a minha visão como urbanista. Não aceitar a realidade como única realidade possível, que a gente pode ter outras tantas realidades nesse processo. Porque se a gente aceitar a única realidade como única possível, bem, a gente não vai adiante, né? A gente não enxerga o horizonte e caminha para além dele, né? Então por isso que eu acho que é importante discutir, debater. Por isso que eu gosto de ser urbanista e por isso que eu gosto de discutir com outras pessoas que não são da área. E tem inspirações, né? Como tu falasse, em escritores, em pensadores, não necessariamente só da área, mas áreas afins, porque eles contribuem com outros olhares. Eu gosto muito do Edgar Morin, né? E ele, até eu pesquisando sobre ele, lendo um pouquinho, eu vi que ele é o arquiteto, né? Ele é um chamado arquiteto da complexidade, né? E onde ele une o simples com o complexo. E ele vai falar também aqui, devemos contextualizar cada acontecimento, pois as coisas não acontecem separadamente. Por isso a coletividade é tão importante. Veja, diante das batalhas cotidianas, estaremos juntos nas vitórias e nas derrotas. Tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, com a cidade, com a construção, com os seus desafios, ora para trás, ora para frente, mas estamos aí. Sim, importante saber que estamos juntos. Ele também vai falar do espiral. Eu sou fascinada por espiral. Fascinadíssima. Eu tenho uma tela onde eu mesmo pintei um espiral. Porque para mim diz muito, porque a questão da gente sair de dentro para fora e voltar, e isso não acaba, é um vem e volta, não é? Não é um ponto início e fim, é cíclico, né? É cíclico. Então assim é com tudo na nossa vida. Sim. Claro, e eu acho que é importantíssimo ter esse tipo de pensamento, porque, como eu te falei, nos faz ser empáticos e nos faz importar. Eu acho que quando a gente deixa de importar e ser empático, não importa a profissão, seja um médico, seja um arquiteto, seja um historiador, quando a gente para de se importar com o outro, apenas se torna uma profissão. Ponto. Não é? Agora, quando você se importa com o outro, é uma profissão, é um modo de vida, é um querer ajudar e querer desenvolver o outro, para além de nós mesmos, não é? Então, acho que eu encontrei isso muito bem com meus colegas arquitetos, com minhas experiências com os argentinos e uruguaios, agora com o pessoal da Alemanha também, colegas de Portugal, e essas experiências todas que a gente percebe
que, bem, moramos aqui em Guabiruba, mas quando a gente conversa com outras pessoas de outros lugares do mundo, existe a mesma pretensão de tentar transformar o mundo que nós vivemos em um lugar melhor, né? E isso é bom, isso é importante, significa que não estamos sozinhos, estamos juntos. Estamos juntos. Nossa, cara, o nosso tempo está se esgotando. Ai, teríamos muitas coisas para conversar ainda. Eu nem vou pedir para ti fazer uma mensagem final, porque já estava incutido na tua fala. Que bom. Em cada pergunta, em cada situação, já foi muito claro um recado assim para todos nós, né? Eu te agradeço muito e quero finalizar esse programa, esse quadro, com uma frase tua. Tá, uma frase Querido, tua. Obrigado. Vamos lá, que suspense. Essa frase está ali no teu Instagram, nas tuas postagens, legal. onde tu falas assim, ó: o melhor de tudo é ver a aprovação de usuários muito exigentes de um espaço público projetado por você, quando aquilo que você faz tem um sentido muito além do que se imagina. Obrigada, querida, muito obrigado também. E se precisares de outras conversas, de outras abordagens, estou aqui, sempre à disposição. Te chamarei porque valeu muito. Obrigada a você que nos ouve e que a partir dessa conversa é convidado a olhar para a nossa cidade e ser voz na construção da cidade que queremos. Até o próximo episódio de Vozes e Vidas, eu deixo aqui o meu abraço afetuoso. Este foi o podcast Vozes e Vidas, na apresentação de Carmen Regina Ebeli.